Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, verso 14. Aí você vai marcar e vai abrir lá também em Daniel, capítulo 1. Duas passagens para nós refletirmos nessa noite na palavra de Deus. Se o pastor me permitir, eu queria convidar a igreja a se colocar de pé na leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Daniel capítulo 1, verso 8 e 9. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Feche os olhos por um minuto em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor amado, reunidos nesta casa, neste lugar, e o maior propósito é engrandecer o Teu nome, é Te louvar e Te exaltar. Mas também estamos aqui, Senhor, para sermos tocados por Ti, para que haja transformação neste lugar, para que haja cura, libertação e, acima de tudo, salvação, Senhor. Para este é o propósito do Evangelho, que o Teu Espírito Santo venha trazer, ó Deus, à existência aquilo que não existe através da Tua palavra, que o haja de Deus se materialize em cada vida, em cada jovem aqui nesta noite. Toma mentes e corações, desprende os meus, Senhor amado, deste mundo, leva sua mente cativa na Tua presença. Deus, faz, Senhor, com que uma semente do céu seja brotada em cada coração aqui neste lugar, que esta noite fique marcada em nossas vidas, Senhor, como algo novo de Deus, da parte do Senhor, que aconteceu em cada vida aqui neste lugar. Entregamos este momento em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar em nome de Jesus. Eu estava orando e pedindo a Deus em favor do culto dessa noite. Entre a oração eu pedi: Senhor, eu não quero ir lá trazer simplesmente informações, mesmo que seja bíblica. Eu não quero ir lá trazer simplesmente informações. Nós, essa juventude, vive na era da informação. Tudo está na palma de sua mão. As informações, tudo está ao seu alcance. Mas o que nós precisamos mesmo não é simplesmente de informações. É claro que a informação é necessária. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não adianta nada você apenas conhecer as informações, se não houver transformação em sua vida. Que Deus nessa noite traga uma transformação, porque o Evangelho é o poder de Deus. Que o poder de Deus se manifeste em sua vida hoje, através do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que nós lemos inicial fala sobre jovens. Eu vi uma certa feita dizer que o jovem foi feito para o prazer, que o adulto foi feito para os negócios e que o idoso foi feito para a religião. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo Deus usando os jovens com poder, com unção e com autoridade. Porque, como foi dito aqui nesta noite, a força é do jovem. A força está sobre o jovem. Mas quando João escreve esse texto, primeiro ele escreve aos pais. Porque, em primeiro lugar, os pais são responsáveis pelos filhos. Então João diz aos pais: olha, pais, vocês que conhecem a Deus, que têm o entendimento e caminham comigo,
vocês têm experiência, porque os pais já viveram, já têm a sua história, já têm o seu passado. Mas quando ele disse aos jovens, ele disse: olha, jovens, a força é com vocês, mas a palavra está com vocês, e a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus, e por causa desta palavra vocês têm poder para vencer o maligno. Vencer o maligno, como foi representado nesta peça, nesta coreografia hoje aqui à noite. Esta é a luta do mundo espiritual. Se os nossos olhos pudessem se abrirem e contemplar o que acontece no mundo espiritual, esta é a luta sua, jovem. O mundo sufoca, o mundo é atraente, o mundo brilha, o mundo tem cores, o mundo oferece cada vez mais de maneira insaciável. E Jesus Cristo já fez por você. Jesus Cristo já morreu por você. Jesus Cristo já ressuscitou por você. Jesus Cristo continua de braços abertos, aguardando você, para que você tenha poder, força para vencer o maligno, para vencer o adversário das nossas almas, aquele que tem lutado para nos tirar da presença do Senhor. Se eu pudesse dar um tema para esta noite, para esta mensagem, eu daria: a força do jovem é a santidade. A força do jovem é a santidade. Repita comigo, jovens: a força do jovem é a santidade. Louvado seja Deus. A força do jovem é a santidade. Eu vou provar isso para vocês na palavra do Senhor. O livro de Daniel, um jovem muito conhecido na Bíblia, e era jovem. Daniel não era um homem avançado em idade. Daniel não era um homem casado que tinha família. Daniel era um jovem. Eu vou trazer a história resumida em blocos, para que você entenda o que aconteceu na vida de Daniel, o que aconteceu na vida dos seus amigos que decidiram não se contaminar com o mundo. Qual o preço de não se contaminar e qual a recompensa de se manter em santidade na presença de Deus? O livro de Daniel é bem claro e traz a história do povo de Israel em um momento quando vivia tudo em paz. Jerusalém estava adorando um só Deus, havia famílias naquele lugar, costumes, tradições, templos. Eles viviam uma vida agradável aos olhos de Deus. Eles viviam, irmãos, em Jerusalém. Jerusalém representa o povo de Deus, a cidade de Deus, o lugar que Deus constituiu para ser adorado. E ali Daniel vivia com a sua família. Daniel tinha um templo para cultuar a Deus, tinha os sacerdotes, tinha os costumes herdados de geração em geração, tradições. Mas um dia o rei Joaquim vacilou, saiu da presença de Deus, se afastou, se corrompeu, e veio o juízo de Deus sobre toda a Jerusalém, sobre toda aquela cidade. E através daquele juízo a Babilônia veio e saqueou Jerusalém. A Babilônia veio juntamente com Nabucodonosor, o príncipe deste mundo, porque a Bíblia diz que o inimigo ele tem 3 funções principais: roubar, matar e destruir. Satanás é especialista em matar a fé, matar o avivamento, matar a alegria, matar a esperança, destruir sonhos, destruir projetos. Ele é especialista em destruir e roubar. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E vida em abundância significa uma vida com a qualidade da vida de Deus, com a qualidade da vida dos céus. Quando você ora: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É capaz, é possível que o reino de Deus venha até nós, para nos dar uma qualidade de vida espiritual e santa que Ele quer.
baseada não na terra, mas baseada sim nos céus. Louvado seja Deus. Então Babilônia vem sobre Jerusalém, saqueia e rouba os utensílios e leva os servos. Pega os utensílios que levam para os seus templos, para juntar com os seus ídolos, e leva os servos de Jerusalém para servir em Babilônia. Satanás tem inveja de Deus. Ele sempre teve. Desde quando estava nos céus, quando ele era conhecido ainda como Lúcifer, anjo de luz, que estava ali na orquestra do Senhor, adorando a Deus, um dia caiu em seu coração o desejo de ser maior do que Deus. Ele tinha inveja da glória de Deus, do trono de Deus, da posição de Deus. E a partir daí, tudo aquilo que pertence a Deus, os olhos de Satanás crescem, porque ele tem inveja. Ele tira os utensílios de Jerusalém e leva para o templo dele. Tira os servos de Jerusalém e leva para a Babilônia. E não foram qualquer servos, foram os melhores servos. Foram os servos da realeza. Foram os servos que foram criados ao pé da palavra, ao pé da oração. Servos que tinham uma vida abençoada em Jerusalém. E eles pegam aqueles jovens para servir na Babilônia. Por que ele leva para a Babilônia? Por que aquele jovem sai de Jerusalém agora para ir para a Babilônia? Primeiro, o inimigo quer te atrair, jovem, para o domínio dele, para o ambiente dele, para o lugar onde ele possa administrar e te envolver. A Babilônia significa e sempre significou o mundo, sempre significou o ambiente do príncipe das trevas, do inimigo de Deus. Eu não estou falando do mundo matéria, mas do mundo sistema, porque criou Deus os céus e a terra, e tudo que nela há foi criado por Ele. Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Mas o mundo sistema, o mundo que se contaminou, o mundo que se corrompeu, esse mundo jaz do maligno. E é esse mundo que quer nos envolver. É esse mundo que quer envolver a sua mente, o seu coração. É esse mundo que quer transformar a sua vida segundo a vontade do rei da Babilônia. E então levaram eles para a Babilônia. E o texto diz que escolheram a dedos jovens fortes, jovens sem defeitos, jovens instruídos, sábios, cheios de habilidades, para servirem na Babilônia. Você já prestou atenção que a maioria dos jovens, a maioria dos músicos, tocadores, cantores, palestrantes que estão lá fora no mundo, a maioria deles já foram da igreja, já frequentaram escola bíblica dominical, já participaram de grupo de coreografia, já participaram de ministério de louvor, tocavam instrumento na casa de Deus, louvava, cantava. O que o inimigo faz? O que Nabucodonosor, que representa aqui o inimigo, e a Babilônia, o mundo, o que eles fazem? Eles sondam Jerusalém. Eles sondam Jerusalém para buscar aquilo que tem de melhor aqui, para tragar, para roubar, para minar a fé. Começa a criar pequenas situações dentro de Jerusalém, para de repente saquear e levar para ele, para servir ao mundo. Aquele dom que Deus deu para louvar, agora está louvando lá fora. Aquele talento que Deus deu para tocar, agora está tocando para o mundo. Aquele talento que Deus deu para pregar a palavra com eloquência, agora está palestrando uma mensagem para o mundo. É isso que o inimigo faz. Ele tenta saquear Jerusalém para levar para a Babilônia, para que venha servir ao rei deste mundo. Que a misericórdia de Deus alcance vocês, jovens. Que a graça do Senhor os alcance. Que o Espírito Santo de Deus os cubra e os preencha.
para que vocês não sejam saqueados para servir ao mundo, para servir a Babilônia, para servir a Nabucodonosor. Porque há uma recompensa, irmãos. Há uma recompensa em estar na presença de Deus. Há uma recompensa em dizer não para as drogas. Há uma recompensa em dizer não para as bebidas alcoólicas, para as festas, para as farras, para as amizades mundanas, para o ficar, para o namorar. Há uma recompensa quando você guarda o seu corpo, jovem. Há uma recompensa quando você caminha no caminho do Senhor. Nada é em vão. Nada que você produza no reino dos céus que você amanhã não venha colher. A seara é do Senhor. Ele é o Pai da seara. Ele só quer ceifeiros para trabalhar nela. E a sua recompensa virá. E a força está com você por meio da palavra. E por meio da palavra, você, jovem, vence o maligno. Jesus era um jovem quando estava no deserto e foi levado pelo Espírito Santo, e Satanás tentou a ele no deserto. E Jesus tinha força física como você, jovem, mas Jesus não ousou usar a sua força física. Ele usou a palavra de Deus. Ele usou a palavra que é viva e eficaz, poderosa, espada de 2 gumes para penetrar no mais íntimo do ser humano. A palavra de Deus é poderosa. Deixe a palavra de Deus fluir em sua vida. O livro de Apocalipse tem uma frase muito marcante que diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ouça. Nós somos bombardeados o tempo todo de maneira visual, de maneira audível. O tempo todo o mundo lança sobre você para tentar te fisgar da presença de Deus. Mas o Espírito Santo, ele sempre vai prevalecer. Vimos essa luta aqui. O final já está programado, irmãos. A vitória é do mais forte, a vitória é do mais valente, a vitória é do Filho de Deus, a vitória é do Senhor. E aqueles que estiverem ao seu lado também serão não apenas vencedores, mas como Paulo diz, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores. Você, ao estar na presença de Deus, você é mais que vencedor. Continuando no texto, Nabucodonosor leva os jovens fortes, saudáveis, e quando eles chegam na Babilônia, os jovens de Jerusalém, estranhando, é claro, aquele ambiente, aquela cultura, estranhando tudo aquilo que estavam colocando diante deles, Nabucodonosor dá uma ordem. 3 anos intensivos de faculdade para aqueles jovens, de graça. 3 anos de faculdade, alimentação grátis, bebida da boa, vestes, uma nova língua, um novo nome. Parece bom, né? Parece coisa boa. Quem é um jovem aqui que, se algum presidente de alguma nação aí dizer assim: olha, eu quero tantos jovens no Brasil, eu vou dar para vocês vestes, casa, faculdade, conhecimento, tudo de bom. Mas é claro que tudo tem um preço, né? E tinha um preço na vida de Daniel e de seus amigos. Mas será que eles aceitaram tudo isso que parecia ser bom? Tudo isso que aparentemente era muito legal, muito positivo, ter um status na Babilônia, para servir diante do rei, para ter posição social. O que o mundo o tempo todo lança na mente do jovem? Você tem que ter uma posição social, você tem que ter condições financeiras, você tem que conquistar. O mundo não prega que você tem que ser, prega que você tem que ter, que você tem que possuir. Mas o Evangelho diz que você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ser santo, ser salvo, ser lavado e remido pelo sangue do Senhor, ser crente, ser fiel,
ser misericordioso, ser amoroso. Você precisa ser. É muito mais do que ter. E ofereceram tudo para aqueles jovens. Mas o texto que nós lemos diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Deus faz muito por nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador. Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. Tem momentos na sua vida que é você. E agora chegou o momento de Daniel. E o momento dele foi propor no meu coração. Eu vou propor no meu coração, no meu ser, que eu não vou me contaminar. Você pode ser santo o tanto que você quiser. A medida da sua santidade está em suas mãos. Como assim? Há uma ordem que diz: seja santo, pois sou santo. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Se você propor no seu coração ser santo e trabalhar para isso, buscar isso através da oração, através do jejum, da leitura da palavra diária, do cultuar, do congregar, do obedecer à voz de Deus, se você propor no seu coração ser santo, não há limites, irmãos. O oceano do Espírito é ilimitado. O poder de Deus, a glória de Deus não tem limite para ser derramada sobre cada um de nós. A palavra nos diz que Ele vem para transbordar. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, de forma abundante. Quando o profeta Ezequiel, ele foi andando e foi, a água batia no seu pé, ia na sua canela, ia no seu joelho, ia na sua cintura, no seu peitoral. De repente ele mergulha naquelas águas, ele entendeu que a profundidade de Deus é infinita, irmãos. Jovem, a força está com vocês. Vocês podem mudar esse mundo. Jesus mudou o mundo com 12. Vocês podem fazer a diferença aonde vocês estiverem, na sua família, na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança. Mas o que é necessário, o que é preciso para você fazer a diferença? Não imite o mundo, seja santo. Não imite o mundo. Que Cristo seja o seu modelo, que Cristo seja a estrela que brilhe sobre a sua vida. Seja santo. Então Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Isso se chama santidade. O que é ser santo? Ser separado para um uso exclusivo de Deus. Não é simplesmente ser separado. Eu me separei do mundo. Para quê? Se separou do mundo para ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, para ser usado por Deus dentro do dom e do talento que Ele reservou para a sua vida, seja pela palavra, seja pelo louvor, seja pela dança, pela música. O Senhor há de te separar para que você faça a diferença, para que seja um instrumento nas mãos dele. E Daniel propôs no seu coração e não se contaminou. E o texto diz que Deus deu a ele graça. Deus nos dá graça. Quando você propôs no seu coração e dizer: a partir de hoje eu não quero mais se parecer com o mundo, a partir de hoje eu quero ser diferente, eu quero verdadeiramente conhecer esse Deus e me aprofundar nele, eu quero ver se verdadeiramente o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. E quando você propôs isso no seu coração, imediatamente o Senhor te dá graça. Graça, o favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Porque nós não merecemos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas mediante a fé fomos justificados em Cristo Jesus. E isso nos garante acesso ao Pai. Isso nos garante acesso à presença dEle. Lembra do filho pródigo?
O pai sempre esteve lá, sempre esteve de braços abertos na casa, esperando o filho. E quando o filho não entendeu que o melhor lugar para estar é na casa do pai, que o que ele fez foi a maior burrice da sua vida, de sair para experimentar o mundo, grandes coisas do mundo, perto do manjares, da mesa e de tudo aquilo que Deus tem proposto para a sua igreja. Ah, irmãos, não quero experimentar o mundo para voltar para Cristo. Porque quando você diz assim, eu vou dar um pulinho lá no mundo, eu vou ver como é que funcionam as coisas lá, é como se você estivesse dizendo assim: olha, as coisas que tem aqui não é suficiente para trazer e preencher a minha alma, trazer alegria ao meu coração. Será? Jesus é a vida eterna. Na mão dele há poder e vida. Em Cristo há esperança, irmãos. Em Cristo há esperança, jovem. Quando falamos de alguém idoso, nós falamos de alguém que já viveu muitos anos, já sonhou, muitos sonhos já foram realizados, muitos projetos confirmados, e aquela pessoa agora não se programa para tantos sonhos. Mas quando falamos de jovens, falamos de um caminho a percorrer. Mas que caminho é esse que você quer seguir, jovem? Que caminho é esse que você quer trilhar? Porque o caminho do mundo lá fora, a estatística diz que a maior faixa etária de idade em relação à mortalidade dos jovens. Os jovens têm descido à sepultura primeiro que os pais, primeiro que os avós. O que o mundo tem reservado para você, jovem? Reflita nessa noite o que Jesus tem reservado para a sua caminhada. Se você caminhar com Ele, a sua jornada vai ser longa na presença de Deus. Longa a ponto de você entrar na eternidade com Ele e viver eternamente na presença dEle. Pensa comigo, o que vale mais? 80 anos vivendo para a Babilônia, ou viver 80, 50, 30 anos em Jerusalém e desfrutar de uma eternidade na presença de Deus? A brevidade da vida é para todos. Tiago diz que a nossa vida é como uma fumaça, que o vento passa e leva. Logo estamos aqui e de repente não estamos mais. Isso cabe para todos, desde a criança ao nascer ao mais idoso. Há uma eternidade reservada para nós, irmãos. E é necessário que você comece a pensar nisso. Comece a pensar como será a sua vida após a morte física. Comece a pensar como será a sua vida após você fechar os seus olhos neste plano terreno. Quem você vai ver? Será que você vai ter uma surpresa boa ou ruim quando seus olhos se abrirem na eternidade? Daniel decidiu em seu coração não se contaminar, e Deus deu a ele graça. Isso quer dizer que Deus deu a ele o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que foi enviado em Atos 2 para trazer vida para a igreja. E até os dias de hoje a igreja se mantém de pé, porque existe um agente no meio da igreja, e esse agente se chama Espírito Santo, que mantém a igreja viva, e a todo tempo a sua obra tem sido avivada. Como disse o profeta Abacuque: aviva em mim, ó Deus, a sua obra, aviva em nosso meio a tua obra. Aleluia. Existe um Deus invisível que está aqui neste lugar. E a palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é aqueles que não veem, mas creem, acreditam. Você sabia, jovem? E quando você crê em Jesus hoje, você está um passo à frente dos discípulos que sentaram na mesa dele. Como assim? Eles estavam vendo Jesus na frente deles. Eles tocaram em Jesus, eles partilharam o pão e o vinho com Jesus. Eles comeram peixe na praia com Jesus, subiram um monte com Jesus, andaram nas madrugadas, andaram de barco, pescaram com Jesus,
frente, porque você é mais bem-aventurado, porque você está vivendo não por vista, mas pela fé. Pela fé nessa palavra poderosa, que pode transformar a sua vida, pode transformar a sua casa. Eu não sei, jovem, como está a condição do seu lar, o casamento dos seus pais, o relacionamento de harmonia da sua casa, a condição espiritual da sua família. Eu não sei, mas você pode fazer a diferença com pouca idade, mas com muita força, pautado na palavra de Deus. Você pode fazer a diferença. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo te levantar. Tire os olhos do mundo e leve os seus olhos para o alto. O teu socorro jamais virá do chão da terra. O teu socorro virá do Senhor, aquele que criou os céus e que criou a terra. Então Deus dá graça a Daniel e todo aquele que decide ser fiel a Deus, por mais que passe pela prova, pelo deserto. E olha que Daniel passou. Não foi fácil para Daniel, porque ele estava colocando em risco a sua própria vida. Irmãos, Daniel e os seus amigos confiaram em Deus a ponto de dizer assim ao chefe dos eunucos: olha, eu sei que os outros vão comer a melhor comida, vão ter vinho, vão ter alimento suficiente para ficarem fortes, mas a minha confiança não está nos alimentos, a minha confiança está em Deus. Pode me dar água e legumes. Imagine você comendo, jovem. Essa idade é a idade que mais se come. Imagine o prato de comida que esses meninos devem comer, pastor. Imagine vocês comendo só legumes e bebendo água. É confiar em Deus. É confiar em Deus. No primeiro dia você come, é uma delícia. No segundo, desce tranquilamente. A partir do terceiro, quarto em diante, você comer abóbora, batata, chuchu, cenoura. Imagine aí. É confiar em Deus. E a Bíblia diz que eles estavam mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis, mais inteligentes. Faziam as perguntas, eles eram os primeiros a responder. O poder de Deus faz a diferença na sua vida, jovem. O poder de Deus, a presença do Senhor faz a diferença na sua vida. Não importa onde você estiver. A Babilônia significa o mundo. Ah, mas eu estou na faculdade, lá o mundanismo é terrível. Não importa. Seja Daniel, coma legumes, viva em santidade, faça a diferença na presença do Senhor, e Deus vai honrar todos aqueles que forem fiéis diante dele. E Deus honrou Daniel. Daniel chegou como um jovem no meio de muitos, mas a história diz lá no final que ele se tornou um dos maiores da Babilônia. O homem que chegou a enfrentar a cova dos leões, porque orava 3 vezes ao dia em direção aonde? A Jerusalém, da onde ele saiu. Ensina o seu filho no caminho do Senhor, e quando ele crescer, ele não se apartará dele. Daniel estava olhando para Jerusalém, a sua mente, o seu coração em Deus, no único Deus, não nos deuses da Babilônia, mas no Deus de Jerusalém. E todos os dias ele orava e falava com Deus. E sempre vai haver um levante. E se levantaram e criaram um decreto para a morte. Mas Daniel continuou e propôs no seu coração perseverar em fidelidade na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele foi lançado na cova, e naquele dia o leão teve que jejuar na presença de Deus. Não se preocupe com os leões deste mundo. A Bíblia diz que o inimigo é como um leão. Ele não é um leão, ele é como um leão, semelhante, que brama, querendo tragar a sua vida ao nosso derredor. Mas o leão se chama Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Esse é o leão que te dá força. Leão é o símbolo da força, é o símbolo da majestade. O Rei dos Reis, ele te dá força.
para você vencer todo o bramido do leão que está lá fora. E Daniel foi honrado por Deus. E eles foram os melhores entre os jovens. Estou concluindo. E lá na Babilônia, nada naquele lugar foi capaz de roubar a santidade na vida de Daniel. Um culto como esse é para você vir, ser preenchido, ser renovado, santificado, porque a Bíblia diz que quando nos reunimos na congregação dos santos, na presença de Deus, estamos aqui para santificarmos uns aos outros em Cristo Jesus. Então somos santificados na presença de Deus. E o texto diz que o rei sonha. Olha a prova. O rei sonhou. Olha que loucura de Nabucodonosor. Ele sonha, não lembra mais do sonho. Quantos aqui já sonhou, não lembra mais do sonho que teve? Levanta sua mão aqui. Quem normalmente sonha e não lembra. O rei sonhou, não lembrava, chamou os magos, chamou os sábios e disse: olha, eu quero que vocês digam o que eu sonhei. Olha que loucura. E os sábios: que loucura é essa, rei? Não tem como, ninguém na terra pode dizer o que o senhor sonhou. Nos diz o que o senhor sonhou. Ele: não lembro, não sei. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Ah, não sei. Não sabe, então todos vão morrer, inclusive Daniel e os seus amigos, porque naquele momento eles já eram constituídos como sábios em Babilônia. O texto diz que essa mensagem chega a Daniel: ó Daniel, todos vão morrer, porque ninguém conseguiu falar ao rei que tipo de sonho ele teve, qual sonho. E a Bíblia diz que Daniel foi orar. Jovem, pega algo nessa noite. Oração. O que é oração? É o diálogo entre o homem e Deus. É a relação que o Deus Todo-Poderoso aprove reservar ao homem fraco, para que você tivesse um elo de intimidade com o Criador. O que adianta você ter as amizades do mundo todo e você ser inimigo de Deus? Amigo do mundo, inimigo de Deus. Assim diz a palavra. Orem. Atraiam a presença de Deus para a sua vida. Crie um elo de intimidade e comunhão com Ele, e a sua vida será totalmente diferente em todos os sentidos. E a Bíblia diz que Daniel foi orar e orou. E a Bíblia diz que o Senhor não deu apenas para ele o sonho, porque sempre Deus nos dá mais. Os caminhos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são maiores, os planos são maiores. Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. E Ele pede um sonho, e Deus dá o sonho e dá a revelação. Não apenas o sonho, mas também a interpretação do sonho. Olha, Daniel, vai lá na frente do rei, leva para ele o sonho e diga para ele o que ele sonhou, porque eu agora vou cumprir o propósito maior da sua vida aqui na Babilônia. Deus tem propósito para tudo. Não foi em vão Daniel estar ali, não foi em vão ser saqueado Jerusalém, não foi em vão os jovens serem tomados, não foi em vão eles passarem por aquela prova de estar diante dos manjares do rei, não foi em vão cair na cova dos leões, não foi em vão. Tudo tem um propósito. Não existe acasos para Deus, existem propósitos para Deus. E agora chegou a hora do propósito de Deus se confirmar na vida e no povo da Babilônia, através do líder maior, Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Daniel chega diante dele e traz a revelação do sonho. E quando ele traz a revelação do sonho, falando daquela estátua de barro, de ferro, de bronze, a principal parte, aquela que Deus queria trazer como revelação maior, ele diz: olha, havia uma pedra que foi lançada não por mãos de homens, e aquela pedra simbolizava quem? Igreja, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra que sustenta a igreja, o grande rochedo, Jesus Cristo de Nazaré. Olha, Nabucodonosor,
esta pedra é Jesus. Ali já apontava para o Filho de Deus, para o Evangelho. O Evangelho já estava sendo pregado lá através de Daniel lá em Babilônia. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Do Gênesis ao Apocalipse, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Resumo da história. Qual é a sua missão, jovem, nesta terra? Apresentar a pedra. Apresentar Jesus Cristo. Mas você só pode apresentar aquilo que você tem. Você só pode oferecer aquilo que está em você. Se você tem Cristo, você oferece Cristo. Se você tem o Senhor, se você é sustentado por esta pedra, você vai levar muitos outros jovens a também serem sustentados pela pedra chamada Jesus Cristo. E para concluir, a sua força, jovem, não é simplesmente a do braço ou da sua idade, mas a sua força é a santidade em Cristo Jesus. Sede santos na presença de Deus. Faça a diferença. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Mergulhe no Espírito Santo através da oração. Santifique-se, se guarde. Fuja da aparência do mal. Busque em Deus força para não cair em tentação, e você será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Que o Espírito Santo continue trabalhando e abençoando esta igreja.